Salve, salve, rapaziada! Rapaziada, vamos embora aqui com mais um vídeo do nosso Flamengo Malvadão. E o Mauro César Pereira, como de costume, né, analisou esse empate do Flamengo contra o Madureira e ainda falou algumas coisas importantes aí sobre o Vitor Pereira e o laboratório que ele fez no Flamengo. Óbvio que não dá pra questionar muito, porque é o segundo jogo ainda do time titular, né, tem muito pra evoluir o Flamengo ainda. Mas é um empate que a gente não gostaria, mas faz parte do início da temporada, né? Então é isso aí, vamos embora pro vídeo. Créditos, né? Ao canal do Mauro César Pereira. É isso aí, tamo junto e vamos embora pro vídeo, nação! Tamo junto. Deixa o like. Aqui. Pós Flamengo 0, Madureira 0 para o Flamengo, jogo disputado em Cariacica, um jogo fraco, né, do Flamengo, um jogo em que o Madureira até fez algo interessante, porque desafiou o Flamengo, testou o Flamengo com uma tremenda de uma retranca, time muito bem organizado defensivamente e que impôs dificuldades ao time do Vitor Pereira, que nesse jogo, como pus aí no título dessa live, foi reprovado, né? O Flamengo não foi bem, teve muitas dificuldades, é verdade que muitas mudanças, experiências que fazem parte desse processo aí no começo de temporada, novo treinador, mas o Flamengo não passou no teste diante do Madureira, que empatou com o Vasco, um time de garotos no fim de semana jogando em São Januário, e agora empata com o Flamengo, escapa aí de perder, evitando as derrotas, né, para dois adversários considerados grandes nesse começo de campeonato carioca, né? Vamos conversar sobre isso nessa live que tem o patrocínio do OneFootball. Lerei aqui as mensagens do pessoal. De cara, quero dizer o seguinte, gente, não venham com avaliações definitivas. Fulano não presta, o outro não dá, com jogadores recém-chegados, caso do Varela, ou com as experiências do técnico. Isso aí vai acontecer, mudança, experiência. Jogador que atuou 90 minutos na partida passada, que não tem um reserva hoje, e aí sai para justamente não ter uma minutagem muito alta, porque tem o jogo agora contra o Nova Iguaçu. Esse jogo vai acontecer no sábado, né? Como mandante, né? Aí, na sequência, o Flamengo tem um jogo contra o Bangu, né? O Bangu será na terça-feira, e aí joga no dia 28 contra o Palmeiras, tá? Ou seja, antes do jogo com o Palmeiras tem duas partidas. Vejamos aí como é que ele vai distribuir o Vitor Pereira, se ele vai com reservas em um dos jogos, se ele reveza jogadores titulares, enfim. Hoje ele pôs força máxima como contra a Portuguesa. Depois tem o Boa Vista, no dia 1º, tá? E aí no dia 7, lá, o Mundial de Clubes com o adversário ainda indefinido, certo? Então, tem esse jogo ainda no dia 1º, que é uma quarta-feira, 9h10 da noite, contra a equipe do Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Esses dois jogos, contra o Nova Iguaçu, o Boa Vista, o Flamengo é mandante, contra o Bangu, o Flamengo será visitante do jogo do Palmeiras pela Supercopa, dia 28, sábado, às 16h30, 4h30 da tarde, lá em Brasília, tá bom? Então, aquela coisa, é um começo de temporada, o jogador que está chegando, está adaptado, não está adaptado, não conhece ainda os movimentos dos seus companheiros. Então, assim, e essas substituições estranhas, isso aconteceu com o Paulo Souza, isso acontece com vários técnicos de fora. O técnico europeu faz isso, muda o jogador de posição para ver o que funciona e ver o que não funciona. Às vezes dá certo, outras coisas não dão certo. Então, é preciso entender. Não adianta ficar querendo soluções imediatas ou a mesmice. Esses técnicos são assim, tá? Eles são assim, eles fazem mudanças. O próprio Jorge Jesus transformou o Willian Arão em primeiro volante. Nunca tinha sido primeiro volante. Conseguiu colocar o Gabigol para jogar. O Arrascaeta para jogar junto com o Bruno Henrique. O técnico anterior dizia que não dava, que ocupava a mesma faixa de campo. Então, são ajustes que acontecem, ainda mais numa pré-temporada com jogadores que o Vitor Pereira não conhece, conhece à distância, não trabalhando. Tá? E sobre o Marinho na lateral, tem uma tese muito clara. Ele não tem o Felipe Luiz, não se sabe como ele estará até o dia 28, só tem o Ayrton Lucas na lateral. O Ayrton Lucas jogou 90 minutos contra a Portuguesa. Então, me pareceu, vamos ver o que ele vai dizer na coletiva daqui a pouco, vamos acompanhar, me pareceu que ele tirou o Ayrton Lucas e botou o Marinho, que não tinha outro, naquela de, eu vou botar um cara agressivo, que o time dos caras não ataca mais mesmo, né? Porque eu tenho que preservar o Ayrton Lucas. Não posso deixar de jogar 90 minutos toda hora, porque aí a minutagem vai ficar pesada no começo de uma temporada. Isso é cumulativo, tá? E os jogos são muito importantes, Palmeiras e o Mundial de Clubes. E ele vai ter que jogar, especialmente se o Felipe Luiz não estiver na melhor forma. Não jogou ainda, o Felipe Luiz não ficou sequer no banco de reservas no jogo de hoje, porque ele ainda não tem as condições adequadas para jogar. Hoje, no banco, o Flamengo tinha Matheus Cunha, Mateuzinho, o Wesley, Fabrício Bruno, Pablo, Eric,
que é o Pulgar, né? Igor Jesus, Matheus França, Verton, Cebolinha, Marinho e Mateusão. Quer dizer, não tinha também o Ramon, não. O Ramon até especula-se que ele pode ir para a Grécia, teria uma proposta aí do futebol grego para o lateral que ele esteve emprestado na temporada passada ao Red Bull Bragantino, tá? Daqui a pouco, então, a entrevista do técnico Vitor Pereira. Vamos acompanhar. O Marcos Prefeito, já ficou claro ali, ele fala claramente sobre a questão do Ayrton Lucas, né, que ele não tem outro jogador para a posição, né, então ele não tem como colocar o cara para jogar todos os jogos o tempo todo. Ficou bem claro isso aí pelo que ele falou. Falando da minutagem, né, e também a informação de que ele vai colocar o time titular no próximo jogo. Então, sábado contra o Nova Iguaçu, o time completo. E antes, na partida... Aliás, antes não. Depois, na partida contra o Bangu, aí é provável que não seja o time completo. O jogo contra o Bangu será disputado na terça-feira. O Flamengo não é mandante, inclusive, desse jogo. Então, essa é a programação aí do Flamengo para essas rodadas que virão. Então, o Vitor Pereira já deixando isso claro. Tá? Agora, muito claro isso, né? Como eu falei, o Ayrton Lucas também estava bem na cara. Ele tirou porque ele não quer o cara jogando 90 minutos direto para não chegar arrebentado contra o Palmeiras. Aí não tinha muita opção. Ele tentou o Marinho na lateral, não tem outro. Não tem outro. É bom até, foi lembrado aqui por um colega aqui no chat, o Marcos Paulo, jogador da base, observar que pode ser uma opção para entrar em alguns jogos. Já que o Ramon pode ser vendido, o Felipe Luiz não está à disposição. Aliás, o Felipe Luiz na temporada não será surpreender se ele ficar fora aqui ou ali. Um jogador que já está veterano, ele precisa de tempo de recuperação. Ele mesmo fala sobre isso, então, que já não é a mesma coisa, que é natural, né? Claro, ele poderia colocar o Léo Pereira na lateral e um zagueiro. Só que o que aconteceu ali? Naquela altura, gente, alguém falou aqui, o José Lins falou, sim, só que, entenda, o adversário não atacava, o Madureira não atacava o Flamengo. Então, ele botou o Léo Pereira de lateral, ele fez o quê? Ele botou um atacante para ver se dava mais agressividade. A ideia não é ruim, agora a atuação do Marinho foi ruim. Ele vai tirar lições, não vai falar na coletiva. Alguém acha que ele deve pensar, nossa, que maravilha a atuação do Marinho, vou usar sempre esse jogador. Não, ele deve estar pensando ao contrário. Eu botei na ponta direita, onde ele gosta, não funcionou bem no jogo contra a Portuguesa. Coloquei numa outra função agora, de lateral, mas era praticamente um ponta, um meia esquerda, porque ele estava jogando muito à vontade. Não teve que marcar ninguém. O Madureira em nenhum momento atacou pelo lado direito do ataque quando o Marinho esteve ali naquela função. E também não funcionou. Ou seja, qualquer lado que eu coloquei, o cara não... Eu imagino que ele deve estar pensando isso. E aos poucos você vai... Como eu falei, amanhã ou depois, se o Marinho for colocado à venda, pintar uma proposta, e o técnico liberar, não vai ser surpresa. Porque testam tudo, o cara entra, não funciona tão bem. Enfim. O Traps critica aqui os 5 minutos. O Costa dizendo aqui que o time nunca foi o mesmo desde que o Bruno Henrique se lesionou. E ele voltando tem vaga garantida. Vai levar um tempo, né? Até para entrar em forma, se recuperar. O Bruno Henrique jogou a primeira fase da Libertadores, se machucou, não pôde jogar mais, e terminou a competição como líder de assistências da competição, gente. O Bruno Henrique é um monstro, cara. Pô, o Henrique joga muito. Na bola, no primeiro tempo. Exato. Então, ela não chegou no centroavante do time, que é um cara que... E o Pedro não é o centroavantão, é o cara que participa ele tanto. não depende da bola chegar na área para ele jogar normalmente. Mas ele não jogou. E o dos lados, né? Que também para um jogador como ele, a jogada de lado ela é importante. E sem a bola, o Everton volta pela direita, a Arrascaeta pela esquerda, ficam o Pedro e Gabigol num 4-4-2. Aí que o Losango vai para o espaço. Porque é o seguinte, Arrascaeta, precisa de você aqui, não dá para voltar com os 3 olhando e os 3 no meio de campo se matando para marcar. Porque você está treinando para enfrentar quem? Primeiro o Palmeiras, depois o Real Madrid. Se você jogar desse jeito, você pode apanhar dos 2, mesmo numa fase do Real Madrid. Um pode jogar com o Rodrigo e Vinícius Júnior, outro pode jogar com o Dudu e Rony pelos lados, se quiser. E o Real Madrid tem um detalhe. Jogar com o Dudu e Mike e Marcos Rocha, um deles pelo lado, Mundial do lateral para fechar atrás. O Mundial de Clubes, ele não é tão importante para o europeu quando ele está bem no campeonato dele, ele está bem na Liga dos Campeões, ele está bem na Copa do Rei. Agora, quando você toma 3-1 do Barcelona na final da Supercopa, você tem ali uma Liga dos Campeões que é complicadíssima. E você não está em primeiro no espanhol, você toma um pau no Mundial de Clubes, a casa cai para o Ancelotti. E os espanhóis gostam do Mundial também. Tem então, isso. é outra pegada. Então, é esse o cenário que o Flamengo vai encontrar. Então, acho que, vamos ver, o jogo do Palmeiras... até assim... O que vai ser este jogo para a gente tirar elementos para pensar no Real Madrid. Eu acho até assim... Se chegar ao ponto do Madrid, fala, né? O grande objetivo é o Real Madrid, é a disputa no Mundial, mas eu acho que o jogo do Palmeiras interfere.
animicamente. A gente não conversava sobre isso aqui, com o Flamengo disputando quase que uma coisa atrás da outra, as finais da Copa do Brasil e depois da Libertadores? Mas se você usar a palavra exata, animicamente, porque você perder do Palmeiras e depois você vai ao Mundial... E você joga com o Al Hilal. O jogo de terceiro e quarto Suponhamos. É um jogo que a parte emocional ela é muito mais difícil de lidar do que propriamente com o jogo em si, quando você olha a diferença de forças. Os sul-americanos vão lá, os brasileiros, e às vezes sofrem esse jogo de terceiro e quarto, mesmo tendo equipes melhores que a gente, porque a responsabilidade é toda da equipe sul-americana. Se o Flamengo, jogadores acharem que o time não está bem e fizerem um jogo ruim, por exemplo, contra o Palmeiras, eu concordo contigo. Animicamente isso pode ter um impacto na semifinal. Porque quando você ganha a semifinal e vai à decisão, também eu acho que tudo aí acaba. Porque a responsabilidade vai toda para o outro lado. Sim. E aí, se for realmente contra o Real Madrid, o Flamengo estiver na final e o Real Madrid também passar da semifinal, ganhar do Real Madrid em si, tivesse o Real Madrid um time ruim, tem esse time do Real Madrid numa fase ruim, ou o timaço do Real Madrid que o Real Madrid tem e não joga um futebol de timaço, tanto faz, porque é muito grande. E aí eu acho que o anímico se reverte. Mas eu concordo contigo. É muito mais uma questão anímica. E para a questão anímica funcionar, se você jogar melhor, você tem mais chance de você ganhar o jogo. Se você ganhar o jogo, você muda a questão anímica. A gente está falando de uma coisa meio óbvia assim, no futebol. Mas eu concordo contigo, o impacto é esse. Não é o de perder o jogo e terra arrasada. É o que pode gerar na confiança dos atletas, sabendo que é início de temporada, que não tem tempo de recuperação e que vão ali jogar uma partida de terceiro e quarto, de semifinal, para não cair para terceiro e quarto. E se você perde, a marca negativa é muito pesada. Todos os times brasileiros que não foram à final têm uma marca negativa muito pesada por não irem à final. E esses caras do Flamengo são caras vencedores. São caras acostumados a conseguirem grandes resultados em decisões. Mas eu acho que, assim, existem algumas questões individuais. O Vitor Birner passou por elas. E eu acho que são importantes. A lateral direita é uma delas, né? Porque, veja só, o Mateuzinho, mesmo ali contestado por parte da torcida, era o titular. Aí vem o Rodinei, depois de empréstimo. Esse aí não vai dar nada. Nós vamos emprestar para quem? Agora. E o cara vira o que virou. O avião. Um avião. No ano passado. Aí sai o Rodinei e o Flamengo parece ser órfão do Rodinei. Porque o Varela ainda não foi. E o Mateuzinho... E pedem o Mateuzinho de volta. Não, e o Mateuzinho agrada mais que o Varela. Sim. Algo impensável também. O Mateuzinho entrou melhorando o setor nos dois jogos. Né? Nos dois jogos. O ponto que acho que a dúvida aqui é Ayrton Lucas do outro lado, não é o Felipe Luiz. Quando for o Felipe Luiz, porque aí você equilibra um pouco a característica dos dois, você segura mais de um lado, solta do outro, então você jogando com o Varela, você está falando. Exato, sim. Exato. Então acho que... Mas não dá para tirar o Felipe Luiz do time. Não, então, esse é o ponto. O ponto em que eu vou chegar é com o Felipe Luiz é mais fácil meter o Mateuzinho no time. Isso. Né? Então eu acho que é natural, tendo o Felipe, você soltar o Mateuzinho, porque de fato, assim, nos jogos, tudo bem, é começo de ano e tudo mais, mas não que o Mateuzinho não viesse bem em chances que teve em outros momentos, né? Oscilou como jovens oscilam, mas nos dois jogos a diferença foi muito gritante. Mas assim, para mim, os problemas, a gente está falando de um jogo de hoje, o outro jogo já não foi assim, mas tudo do Flamengo nesse momento está vinculado ao tempo. Isso. Ao tempo, tempo de trabalho. Você tem o Abel, vai pegar o Palmeiras? O Abel chegou em novembro, né, de 2020. Tá, estamos em 2023, mais de 2 anos. É completamente diferente de quem não está 2 meses. Não dá para comparar. Não dá para você cobrar no mesmo nível. Perfeito. É impossível, até nessas questões. Ele tem que ver como é que ele chegou no Corinthians. Chegou no Corinthians, a primeira escalação dele, ele repetiu o time que a gente não lia e falava, esse time não joga. Com os 4 não joga. Era Renato, era Juliano. E apanhou na Bolívia, né? Pro Always Red. Isso, mas contra o São Paulo ele foi assim. Ele jogou. Está chegando, tem pouco tempo de clube, está chegando no lugar onde outros já estão bem ambientados, mas aí vira o ano, troca técnico. O cara continua tendo minutos e não apresenta nada. Mas ele terminou a temporada relativamente bem, teve uma sequência. Bem relativamente, né? Você está sendo generoso. Para Everton Cebolinha, exato, muito pode apresentar. Mas em relação investimento. ao início, ele conseguiu ter uma sequência de jogos razoáveis, alguns bons jogos até. Eu só não vejo que
com 2 jogos do time principal, dá para cravar que tem caso perdido. Varela, por exemplo. Exatamente. Concordo. Varela não é um caso perdido. Varela, Perfeito. pelo Uruguai contra a Gana, fez um jogaço na Copa. Você pode dizer o seguinte, hoje talvez isso está mais, isso por 2 jogos, o Mateuzinho seja uma solução para resolver um problema que existe porque não dá para resolver, porque ele está acreditando, fala, vou repetir o time, então ele está insistindo. O Mateuzinho, talvez ele tenha essa convicção. Se eu colocar para jogar, ele vai render. Eu vou tentar o Varela, mas esse aqui dá segurança, na questão de segurança aí, só a cabeça do Vitor Pereira. Mas isso ele tem. Mas é isso aí, o Breler. O mundo caiu porque empatou. É que eu acho Se tivesse que vencido 2-0, estaria falando, pô, que máquina, agora vai pegar o Real Madrid e estraçalhar. Eu acho que a questão de discutir o Everton Cebolinha ela é muito importante, porque o Everton Cebolinha tem ali uma brecha enorme para ser titular do Flamengo se ele jogar futebol que se espera dele, porque ele é o cara que é o atacante de beira de campo, é o cara que pode recompor meio campo, é o cara que pode colocar a dúvida e a solução para o treinador de como jogar com um time que marca mais no meio campo, que ainda tem poderio ofensivo, e a dúvida é do que fazer com os 3 de frente, porque o Arrascaeta, para mim, não perde a posição pela característica, a não ser que esteja jogando muito mal, e eu não acredito nisso. Até hoje, num jogo medíocre do time, ele vai bem. Não, ele é vai muito bem em acima todas da as média, ocasiões. é isso. E é um jogador que circula com muita facilidade em qualquer lugar, ali em volta da área, entrada da área. Porque, Ali, assim, ele é um problema para uma configuração de Flamengo, Cebolinha. Tá bom. Imaginar que o Cebolinha está arrebentando. Tá bom, você tem Cebolinha, você tem o Pedro Isso. e tem o Gabigol. Isso. O Gabigol é sagrado. É o jogador que resolve os jogos Então grandes. tem 3 vagas no meio de campo. O Arrascaeta toma uma delas. Isso. O Thiago Maia fica com a outra. Gerson. Gerson é Thiago, Gerson é Arrascaeta. Everton Ribeiro, então. lado direito. Então, quando perde a bola, quem volta? Então, Pelo lado. a minha... Como é que você vai... O Gabigol, você vai voltar agora, você não volta. Olhando o encaixe dos jogadores, vamos supor que em algum momento todos joguem no nível melhor possível. E você pensa na característica do técnico. Junta isso às dos jogadores, o jogador que tem mais problema para ficar na equipe vai jogar o tempo inteiro. Mas estou falando começar o jogo, é o Pedro. É o Pedro. Porque o Cebolinha faz ali o lado, a Arrascaeta circula, o Gabigol já jogou como centroavante e se movimenta muito, e o Gerson também tem o encaixe com o Gabigol, e todos os jogadores ali que geram uma movimentação que o adversário pega, sabe, coloca o cara, o que eu faço agora para marcar esses caras? É o Pedro. Só que enquanto todos não jogarem bem, o Pedro dificilmente sai, porque ele resolve jogos no setor do campo mais precioso do futebol, que é dentro da área. Então é isso aí, nação. Mais um React Chainer que eu trouxe para vocês. O que me chamou a atenção nesse jogo do Flamengo especificamente foi a colocação do Marinho de lateral. Só que quando o Marinho entrou, eu já veio na minha cabeça automaticamente. Ele falou, ele tirou para poupar o Ayrton Lucas e o Ramon não está sendo relacionado porque vai ser vendido para o Olympiacos. E o Felipe Luiz machucado, então o Flamengo está sem lateral esquerdo. Então, como ele aproveitou que o Marinho é um ponta e tem a perna esquerda, ele colocou na lateral esquerda. Resolveu o problema entre aspas ali, né? Para poupar. Foi uma improvisação que, na minha visão, não deve acontecer mais, né? Mas, quando colocou, muitas pessoas devem ter vindo na cabeça. Pô, o Paulo Souza já fez isso com o Everton Ribeiro, colocou de lateral direita. Esquerda. Então é aquilo. Meio complicado isso, mas eu creio que isso não vai acontecer. Sobre uma coisa que eu não entendi, ainda não entendi, não sei se ele falou na coletiva, tem que dar uma olhada na coletiva, que ele tirou o Pedro depois de alguns minutos colocou o Mateuzão. Aí eu vi um trecho só rapidinho, falou, que era para povoar. Foi mal. Era pra povoar o último terço ali do campo com o Mateuzão. Então por que tirou o Pedro? Mas é isso aqui. Eu concordo com o Mauro, né? Defendeu o Vitor Pereira apenas no segundo jogo. Óbvio que a vitória
seriam boas, mas acontece, entendeu? O técnico tá chegando ainda no Flamengo, conhecendo o elenco, experimentando algumas coisas, tem 10 dias para a Supercopa do Brasil aí, então aquilo, vai testar até achar uma coisa que ele gosta e continua mantendo isso, treinar, aperfeiçoar, faz parte, entendeu? Empatou, seria pior se tivesse perdido. Foi, mas faz parte, a gente sempre tá querendo ganhar, mas às vezes tem dia que tu faz de tudo e não ganha, entendeu? Tem dia assim, tu faz de tudo certo, tu não ganha, entendeu? Simplesmente isso. Mas é isso aí, galera. Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. O que tu achou da atuação do Flamengo contra o Fortaleza? Contra o Madureira. Foi uma atuação boa, regular, ruim ou péssima? Deixa aqui nos comentários. Para mim foi uma atuação de regular para ruim. Entendeu? Então é isso aí. Tamo junto. Nossa, valeu!